Tricolores de sangue grenar, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz. Faça o L imediatamente, de fazer ao contrário aqui, para a câmera poder pegar. Faça o L imediatamente, várias vezes, múltiplas vezes, muitas vezes. Faça um L por cobertura, fazer o L cobrindo aqui por cobertura. Faça um L por cobertura. Eu sou a Luiz Serra, e esses aqui são meus companheiros Deco Gonçalves e Beto Serra, para falar de, para falar de canomania. Não tem mais o que dizer desse cidadão, cara. O cara fez quase 50 gols no Fluminense e não tá aqui nem há 2 temporadas, velho. É bizarro o que esse cara faz. Boa noite, Beto. Boa noite, Lolô. Boa noite, Deco. Boa noite, família tricolor. A nossa imensa torcida, melhor e mais bonita torcida do mundo. Que noite memorável, né? Cara, sentimento, filha da puta, né, cara? Foi uma parada bizarra, cara, de boa, né? Tô falando bem. Por tudo que a gente passou durante a semana, por tudo que a gente leu e ouviu durante a semana, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Quem falou isso foi o André do Sentimento Tricolor, cara, e eu acho que se encaixa muito bem. Foi a vitória da dignidade. Eu acho que a gente lavou a alma realmente por tudo, do jeito que aconteceu, tanto antes quanto durante o clássico e depois também. Boa noite, estamos juntos. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Trio Raiz. Mudamos de nome para facilitar-lhes. Foda-se, não sei falar direito, não. Tamo junto. Boa noite. Boa noite, Deco. Boa noite, Luiz. Boa noite, Beto. Aí da minha êxtase, né, Beto? Ontem, cara, a pressão chegou a cair, irmão. Do gol, do segundo gol. Cara, eu corri lá pra frente, lá pro campo lá também. Porra, meu quase irmão torci não o sabe, mas eu tornozelo. quase desmaiei no segundo gol. Meu irmão não sabe dessa, não. Caralho. Fala aí. Que eu quase desmaiei no segundo gol. Quase desmaiou, velho. Minha pressão caiu do nada. Porra. Eu sentei na escada ali, fiquei ali, caralho, o que aconteceu? Cara, Deco assim, subiu. Pô, eu desci, fui lá pro campo, cara. Fui lá pro campo. Eu segui todo mundo, segurei um coroa que ia cair aí. Cara, foi punk. Deco foi reclamar cara, de alguém no campo, quase caiu também, voltou pianinho. Eu fui xingar o juiz, cara, que teve o lance do André, ele não deu falta, e lá na frente deu a mesma falta, eu fui xingar o juiz, eu tropecei com a torcida do tornozelo. Porra. Caralho. É foda. Aí valeu a pena. Valeu a pena. Só pra dizer, né, que, assim, e êxtase, né, cara, porque a semana foi muito complicada, né, falam muita bobagem, que era um clima hostil, necessário. Era um jogo do Carioca, assim, um jogo de 8ª rodada, que era um clima totalmente pesado, sem necessidade. Influência, sabe, estimulando violência, rivalidade, sabe, tirando a rivalidade do campo, jogando para arquibancada, tem um filme de responsabilidade. Assim, cara, então, assim, o Beto viu o estado, né, cara? O segundo gol ontem do Cano foi semelhante àquele gol do Fred, irmão. A parada, assim, todo mundo caiu, que era um peso do caralho mesmo. Cara, assim, só agradecer por ontem e dar uma boa noite pra todo mundo aí. Cara, assim, eu fico pensando... Os caras, eles sentem, né, cara? Eles sentem. Eles têm que transformar um jogo normal, um clássico normal, de mês de Taça Guanabara. Tudo bem que para eles era muito decisivo, porque perderam e, porra, estão com uma chance muito grande de ficar fora das semifinais, então era muito decisivo para eles. Eles transformaram essa porra numa final de competição, né, cara? E nem numa final de Carioca. Transformaram isso numa final de, sei lá, de Copa do Brasil, de Brasileiro, de Libertadores, que seja. Uma competição grande, ou seja, inflaram a importância do jogo mais do que ela realmente tinha. Exatamente. Mas é porque, na verdade, o que acontece... Eu já matei a charada. Eles se ressentem de uma época que não existe mais. Essa é a verdade. Os vascaínos se ressentem da época em que eles eram taxados como os principais rivais do Flamengo. Essa é a verdade. Porque é sobre isso, cara. É sobre uma época que eles não vão ter mais, porque o Eurico está morto. Né? Eles não vão ter um cartola que vai fazer as coisas que o Eurico fez. Né? Boas ou não, o Eurico intercedeu muito por eles. Então... eles ficaram muito tempo na Série B e diminuíram de tamanho, eles sabem disso. O Santa Cruz pode continuar grande, tudo bem, o Santa Cruz também é grande. E daí? Né, cara? Os gigantes, eles só persistem se o campo ajuda, cara. Se o time passar 10 anos na Série B, porra, não tem como.
sabe? Não tem como. O time tem que se ajudar em campo. Um momento de queda você entende, porra. Todo mundo passa por altos e baixos. O Vasco caiu 5 vezes nos últimos 20 anos, cara. Menos ainda, né? Se você olhar aí, nos 15 anos, caiu 10 vezes. É bizarro, cara. 5 vezes, perdão. É bizarro. Então eles diminuíram muito de tamanho. Não é como o Corinthians, por exemplo, caiu uma vez e, depois foi campeão mundial. Sabe? O Vasco não conseguiu dar essa volta por cima. Então, eles têm essa coisa de querer algum protagonismo à força. Eles não querem conquistar no campo, não. Eles querem impor um protagonismo que não existe mais. Né? Em vez de entender o momento, esperar um momento para eles brilharem, se eles vierem a brilhar, mas acho que eles veem que eles não vão brilhar, então eles têm que tentar vender uma narrativa. É assim que eu vejo tudo isso que aconteceu. Porque todas as reclamações deles foram injustificadas. Quer comentar sobre isso? É o lance da rivalidade, cara. Deixa a rivalidade acontecer naturalmente, cara. Exposta uma rivalidade de uma forma muito grande. Sabe assim, pega um legado ruim que um dirigente deixou e cria um ódio, mano, descomunal, mano, por um time que, cara, assim, ele sequer ganha desde roubado, né? Diferente do Flamengo, que ganha de todo mundo roubado, né? Mas que aqui é um clima hostil, assim, fala uma parte de bobeira, cara, de priorizar, mas assim, dá uma importância tão grande que deixa até contraditório o que você diz que não tem importância, né? Que eu fiz a porra de adesivo, cara, assim. Aí contra o Flamengo não faz essa graça. Pegou? E diz que o maior rival é eles. Mas com a gente, se preocupa pra caralho. Mas, sim, mas importante que seja uma parte que fique dentro de campo, da arquibancada, não vá pra outra esfera. Qualquer zoeira é legal, mas tem que ter um nível de um limite, né, cara? Ontem, tinha vagabundo esperando o outro sair pra bater, mano. Pois é. O Beto sempre fala uma coisa que, infelizmente, tem que dar razão a ele, né? Que o Flamengo é nosso rival e o Vasco é nosso inimigo. Mas não fomos nós que fizemos o Vasco de inimigo. Eles se colocaram como nossos inimigos. Eu acho que isso que falta pontuar, né? A gente tem que dar nome aos bois e deixar as coisas claras. O Fluminense nunca fez nada para colocar o Vasco como inimigo seu. Eles tiram o Fluminense seu inimigo. Essa é a diferença. Tá? Então a gente, na verdade, só reage a isso. Essas zoações que a gente viu antes do jogo não é uma coisa muito comum. Eu não lembro de ter visto. Em nenhum clássico recente, Fluminense, a torcida, né, se mobilizar para fazer um negócio desse. Mas é porque a gente já tá de saco cheio, cara. Foi o que eu falei, até demorou. A gente já tá de saco cheio. Tu lembra, seu Januário, que o Fluminense jogou lá contra lá, o que prepararam o trajeto, a rua que eles fizeram na rua, pichada, porrada de coisa, de rosa, caralho. A gente tá de saco cheio, cara. Toda vez é essa porra, toda vez é hostilidade. Todo clássico eles querem aumentar como se fosse uma final, porra. Entendeu? A gente jogou uma final com o Flamengo ano passado. E não teve esse clima, velho. Porra, não fode. E olha que a gente evitou um tetracampeonato deles, porra. Foi uma parada muito mais importante do que esse jogo aí, cara. Entende? Então eles inflam a parada. Beto só tá ouvindo. Tenho certeza que quer falar alguma coisa. Pode falar, Beto. Mais coisas aqui. Eu anotei 3 pontos aqui para falar, antes de você botar os comentários, que deve ter já milhares de comentários. Nesse momento, 2.200 pessoas na live. Obrigado. Deixe seu like aí, tá? Por favor. Deixe seu superchat também, enfim. Antes da gente começar a falar de fato do jogo, né? A questão deles quererem nos diminuir, né? Eles fazem tanta questão de nos diminuir, de deixarem evidente que nós somos nanicos. Isso aí só faz nos engrandecer mais. Isso aí só mostra o que eles pensam de nós. Se a gente fosse do tamanho do Bangu, eles não iam fazer essa questão toda de dizer que a gente é pequeno. Eles fazem essa questão porque nós somos enormes. Então, é bem óbvio isso, né? Eu acho que eles próprios vestem a carapuça. Enfim, mas ok. A outra questão, cara, que dessa vez eu vou na contramão de vocês, é da questão de encarar o clássico como decisão, que eles fazem a questão. Isso aí é a única coisa que eu acho que eles fazem que tem que ser feito. Não da forma que eles fazem, né? De falar mentira na internet, incitar ódio, como eles fizeram aí, botando a culpa dos ingressos do Fluminense. Isso daí, querendo ou não, desperta a raiva dos torcedores do Vasco, e aí pode acontecer merda. Mas eu acho que todo clássico tem que ser encarado como decisão, sim. Clássico é clássico, tá? Nisso eu concordo. Eu também encaro qualquer clássico como decisão. Pode ser de burrinha, que para mim é decisão. O clássico é o principal jogo, né? Com os seus principais rivais. Eu acho que tem que ser encarado, sim, como decisão. Eu discordei muito de alguns torcedores do Fluminense que uma simples rodada de Taça Guanabara.
Cara, não é uma simples rodada. Simples rodada é contra o Audax, contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Botafogo. É uma rodada especial. Na minha humilde opinião, você pode discordar à vontade. Eu não vou pagar o cachê com você. Não, sei. Mas eu acho. Mas o que eu quis dizer foi o que o Aloysio, ele acabou de falar. Cara, assim, o Flamengo, que foi um peso muito maior, que era um tetracampeonato, cara, os caras deveriam muito mais estar mais putos do que o jogo de ontem. Eu quis dizer que foi uma final para estar aquele clima pesado, hostil. Esse era o ponto. Eu não consigo comparar uma final de campeonato entre dois rivais com um jogo no meio de rodada. Eu acho que tem peso diferente. Tá? Clássico tem que ser encarado com seriedade sempre. Mas eu acho que tem peso diferente. É isso. Não tem como comparar, o que não significa que a gente não tenha que encarar como um grande jogo. Né? Não, como óbvio, mais uma rodada. Óbvio. Não foi mais uma rodada, foi uma rodada especial, uma rodada diferente. Mas eles hiperdimensionam isso. É disso que eu estou falando. Porque eles não vão jogar finais. Então eles hiperdimensionam esses jogos. Agora, cara. Quantas vezes eles jogaram com a gente ano passado, tu lembra? Uma. Uma. Exato. Então, esse ano eles vão jogar mais. Mas, enfim. E último ponto para a gente poder, de fato, falar do jogo. Que jogo? Sacanagem. A questão eu estava comentando isso com o Deco quando a gente chegou no Maracanã, estava passando naquela televisãozinha lá embaixo no túnel, né? Antes da gente subir para alguns momentos, né, de Fluminense e Vasco na década de 80. E, cara, muitos momentos especiais, né, na década de 80, do Fluminense e Vasco do título brasileiro, aqueles 2-0 que a gente fez, que o Washington meteu aquele gol bizarro, né, cara? Ele triplou 490 vezes o goleiro, o zagueiro. E aí eu falei com ele, assim, eu não sei se ele prestou atenção, mas eu falei, cara, eu tô sentindo falta disso, de viver um momento especial desse na arquibancada. Como eu queria viver esses momentos da década de 80 da arquibancada. Tô sentindo falta disso. Bem que a gente viveu alguns ano passado, né? Mas, caralho, é tão bom que, porra, aconteceu exatamente isso na noite de ontem. Foi do caralho isso, cara. Era isso que eu queria falar aí. Cara, ontem foi... Assim, foi muito especial principalmente porque a torcida do Vasco desdenhou pra caralho do Cano. É impressionante, né, cara? Os caras chamaram o cara ele de pipoqueiro, como se ele tivesse que resolver naquele time horroroso do Vasco que ele jogou, sabe? E agora o cara arrebenta fora do Vasco. Faz os caras de gato e sapato. É muito bizarro. Cara, o bicho é muito raçudo. Pagando a língua total, sabe? Porque o cara não sabia bater pênalti. Aí, em vez de eles pararem de deixar ele bater pênalti, que nem a gente fez, não. Eles preferiam continuar e chamar de pipoqueiro. Porra, a impressão que eu tenho, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, que o segundo gol, aquele gol bizarro também dele, foi o tiro de 12 do Matias no Baiano, no Copa de Elite. Eu acho que foi aquilo aí, exatamente. Cara, ele não... Para fechar o caixão, para cara, acabar... Ele bateu, ele chutou e já saiu comemorando. Sim, ele tem uma autoconfiança bizarra. Ele não chutou, não foi para a torcida do Fluminense comemorar. Ele ficou fazendo assim na frente da torcida do Vasco. Eu não sei se vocês repararam isso. Fez do nosso... Mas ele fez primeiro para frente da torcida do Vasco. Foi logo depois. Eu vi ele comemorando. Porque o gol dele foi atrás a torcida do Vasco estava logo atrás. Não, o segundo gol que tá falando? Não, os dois gols foram do nosso lado. Ele comemorou na bandeirinha, os dois foi pra bandeirinha. Ah, tá. Não posso ter visto errado. Mas aquela vibração da leste por causa da câmera, enfim. O Creu ele vibrou para dar um. Ele vibrou para dar um Creu do Vasco. Ele vibrou do tipo, caralho, aqui, seus filhos da puta, me chamaram de pipoqueiro. Eu acho que teve uma vibe dessa, saca, também. Porra, mano. Além de cara, tudo. A gente tava conversando sobre o cara, né, Beto? Falando que o cara é meio maluco, ele estou de qualquer lugar. Cara, a gente acabou de falar, ele chutou, cara. Eu mencionei isso no pós-jogo que eu fiz hoje, mano. Eu mencionei isso, que eu tava falando com exatamente. E quando ele chutou, eu te vi a bola. Eu te vi a bola, assim, a bola vindo, assim, no alto, assim. E, cara, a dele a bola sinistra. Cara, enquanto a bola tava no alto, eu juro que eu pensei assim, não é questão de pessimismo, não, é que eu achei que ia ser bom demais pra ser verdade. Eu pensei assim, cara, essa bola não vai entrar, mas que sacada do Cano, né? Caralho, a bola entrou. Aí eu vi num tweet desse maluco aí, falando assim, o Cano não chutou a bola.
pro gol. Ele tocou a bola pro gol. Cara, se tu ver o replay, se tu reparar, ele não chuta. Ele olha pro goleiro e ele, caralho, que porra de toque foi aquele com a perna ruim, cara? Se aquela perna é ruim, porra, foi um toque pro gol. Genial aquela. Antes da gente começar a falar do jogo, porque o Cano roubou a cena, né? Então não tem como não falar dele. Mas eu tava vendo na coletiva alguém falando que ele treina esta porra. Eu vi a coletiva. Porra! Ele já tentou. O cara treina gol de meio do campo, meu. Ele tentou várias vezes já, cara. Ele tentou várias vezes. Não, tudo bem. Ele tentou fazer no Cássio, pô. A gente no Maracanã, a gente já viu. Porra, Cano, sim, eu sei. Ele fez o Flamengo essa porra, só que o Neneca pegou, pô. O Neneca era altão. Fez contra o Corinthians. Um Cássio mas assim, também. A gente achava que era porque ele é meio piroca, que chuta de qualquer lugar. E ele é piroca mesmo. Eu não imaginava que ele treinava essa porra. Eu não imaginava que ele treinava essa porra. Eu não fazia a menor ideia. Ele já tentou outras vezes e não conseguiu. Tinha adversário melhor para ele conseguir fazer. Tinha momento melhor para ele conseguir fazer. Tinha ocasião melhor. Não tinha, cara. O momento ideal era o que aconteceu. Deus foi muito bom com a gente na noite de ontem, cara. Pelo amor de Deus. Ele é muito iluminado, realmente. Nossa, que devastação. Para começar a live. Tem mais coisa para falar. Tem mais coisa para falar. Mas depois eu falo. O Vilela ontem, ele estava muito apático, estava muito abatido. Meu irmão, ele estava devastador. Ele no início, a gente trocou ele lá, né? Foi apertar a mão dele, eu falei, Vilela, aí ele, eu só não quero perder. Ele estava com muita tensão nesse jogo. Ele falou com uma voz embargada, tá? Cara, eu não quero perder. Tu olhava para a arquibancada, o semblante sério o tempo todo. E ele desabafou no final. Que bom. Teu amigo também estava lá, o teu amigo lá que não pode vaiar o David Braz. A gente reclamou do Braz e ele ficou puto. Esse era um jogo, na verdade. Sim, a gente vai falar do jogo, mas esse era um jogo chave para o Carioca, para as pretensões do Carioca. Porque se a gente perde esse jogo, o Vasco passava a gente. E se o Vasco passasse a gente ia muito, muito pressionado para o jogo contra a Portuguesa, que ganhou do Volta Redonda. Ou seja, não são bobos. Tá? Pode estar atrás, mas não são bobos. Depois a gente ia enfrentar o Bangu, que está por ali também. E aí, no final, o último jogo, o Flamengo, de repente, precisando ganhar desesperadamente. Ia ser foda, sabe? Ia ser muito complicado. Principalmente porque a gente não estava vendo uma evolução técnica ainda, né? O 10 é muito fraco, não dava para a gente ter uma noção de como o time ia jogar, né? Então a gente não estava muito confiante. Eu acho que talvez até o Vilela tivesse apático. A gente não estava muito confiante ainda, né, no time. A gente estava testando o time, vendo como é que ele vai ser. No primeiro tempo, ele não deu muitas esperanças para a gente, né? Felizmente, o Diniz ele jogou o Arthur no lugar do Ganso. Entendo ele tentar promover o garoto para ver se ele pega casca. Eu gostei da opção. Mas ele não foi bem, infelizmente. Não foi bem, mas eu gostei da opção do garoto. Eu tenho futuro pra caralho. Eu acho que o Diniz, arriscou um pouco, porque, como eu falei, esse jogo tinha um peso, né? Se a gente perdesse, por exemplo, teve momentos que o Fábio salvou a porra do resultado, cara. Porque a grande verdade o Cano podia ter feito aqueles 2 golaços. Se o Vasco tivesse metido as 4 bolas na rede que o Fábio salvou, pelo menos, já não tinha vencido. Mesmo com o gol do Cano. Então a gente tem que pensar também por esse lado, cara. Sabe? A gente teve uma apresentação do Fábio que eu nunca vi. Eu acho que foi a melhor apresentação do Fábio na carreira dele no Fluminense. Tá? Mas de todos os jogos. De todos os jogos. Ele foi gigante mesmo. Foi gigante. Com aquela bola do pé que ele pegou no ângulo ali, meu irmão. Porra. Porra, fechou. Cara, mas se você reparar. Para do goleiro do Brasil, né? Se você reparar, cara. Peraí. Cortou, Beto. Hoje a gente tem um dos melhores, pelo menos, preparadores de goleiro do Brasil. Sim, bem diferente. Tem isso, se você reparar, cara, o Lima, ele entrou bem, mas o que mais fez diferença foi o espaço que estava em branco, que ele preencheu. Botou só mais uma pessoa ali. O que estava em branco ali. A impressão é que a gente estava jogando com um a menos. Porque o Arthur, além de não conseguir criar, ele perdia bolas. E o time estava apático. Enfim. O time estava apático. Fala, Beto. Coisa rápida. Assim, eu não escalaria o Arthur. Também não. Por quê? Eu acho que o Arthur deve ter oportunidade, na minha cabeça, ele tem que ter oportunidade jogando com o Ganso. Para pegar a malandragem, para jogar com quem sabe, né?
E não para substituir o Ganso. Eu acho que ele entrou com uma responsabilidade dobrada. Uma, que é substituir o Ganso. Né? Uhum. É difícil. O Ganso é genial, porra. É difícil você dar a dinâmica que o Ganso dá para o jogo. A outra foi um jogo pesado, clássico, um clima terrível, né? Que vem de uma semana muito intensa, muita coisa que passou para o campo. Você vê alguns inícios de confusão no campo. Então, eu achei a escolha do Arthur errada. O moleque não tem culpa, o moleque porra é bola. A gente acho. tem que queimar ele. Mas ele foi mal, acho que ele sentiu o peso. Tanto é que o Diniz depois tirou ele no intervalo e botou o Lima. Mas nesse jogo, eu botaria talvez ele no próximo, se o Ganso não pudesse. Mas nesse jogo eu achei arriscado. Podia dar certo, ele podia chegar, dar uma caneta, o lençol e fazer um gol. Podia dar certo. Não deu. Mas achei arriscado, só para deixar claro. Mas eu ainda tenho esperança de ver o Arthur jogar. Também. Fala, Léo. Eu vou te falar que assim, foi arriscado, sim. Podia ter assim, definido o placar, né? Porque no meu tempo, o Serbola do Vasco entra. Exato. Assim, na forma como ele jogou no meu tempo, pra mim não tinha jeito. Porque assim, de modo que o Arthur pegou a bola, o time do Fluminense foi andando, cara. A culpa no Arthur, ninguém foi correndo, foi andando. Foi aí que eu me revoltei, cara. O time tava assim, descompromissado, cara. Entendeu? Assim, mas eu vejo mais o lado positivo da opção do Arthur, porque isso vê que o Diniz vai usar mais esse garoto. Que, pô, ao ponto de botar ele de cara nesse jogo, isso, já me deu ânimo. Pelo menos tá confiando nele, né? Porque assim, pô, cara, se o Ganso começar com o Iago, eu nem botaria o Iago no segundo tempo. Na forma que o Vasco tava todo aberto, eu meti o Michel Araújo, amigo. Botar correria ali. Mas assim, essa parte que você falou do faz, Arthur me fez pensar o seguinte: como o time não acompanhava quando ele pegava a bola. Exatamente. E eu fiquei pensando assim, porque já achavam que ele ia perder a bola. Então ficavam com medo dele perder a bola e o time ter que voltar. Aconteceu igual isso algumas vezes. Igual o David Braz, quando tocava pra ele, sabia que ia perder a bola. Pois é, complicado. O David Braz tá muito mal, cara. O David Braz, pra mim, foi um que poderia ter sacado no intervalo também. Não pode vai, tá? Não vai, não que não pode, não. Entendeu? Eu acho que ele vai acabar sendo barrado. Eu espero que ele acabe sendo barrado, se ele não melhorar, porque tá mal. Maluco, tá mal. Tem uma hora que a gente xingou o David Braz ontem, tinha um maluco contando os acertos dele, meio que direcionando. Era aquele, a terceira dele! É aquele maluco, né? Aquele mesmo, né? Ele mesmo. É o tomador de saco de jogador. Chato pra você caralho. com o Manuel voltar logo, pelo amor de Deus. Cara. Infelizmente, ele não vai voltar tão cedo. Agora, Vitor Mendes mesmo. Dá pra testar o Vitor Mendes. Eu achei correta a escalação do David Braz. É lógico que eu não sabia que ia ser esse desastre. Ninguém sabia, né, pô? Se soubesse, não tinha botado. Mas eu achei correto pela experiência dele, cara. O cara é cascudo, tá acostumado com um jogo grande. O Vitor Mendes a gente não sabe ainda. Então eu também erraria nessa escolha. Eu também escolheria o Braz. Eu não escolheria pelos jogos que eu vi ele fazendo. Ele jogou junto com o time reserva. Enquanto o Vitor Mendes se destacou, ele foi mal. Então, ele tá fora de ritmo, tá lento. Se ele não conseguiu se destacar e o outro zagueiro que estava do lado dele se destacou, eu colocaria o cara que tá melhor. Eu acho. Eu tinha que colocar o cara que tá melhor. Mas tudo bem. Dá para entender, experiência, tarará, tudo bem. Mas tem que servir de lição. Esse jogo precisa servir de lição pro Diniz é pensar isso. Contra a Portuguesa, bota o Vitor Mendes. É um jogo que não é clássico. Bota o cara para ver como é que vai ser. Tem que testar, cara. É o que eu penso. Tem que testar. Bom, o Fluminense foi pro primeiro tempo, saiu do primeiro tempo com o Diniz doido para ir pro intervalo, né? Como ele mesmo disse na coletiva. Fez a substituição que era óbvia, acertou o time. E o Fluminense ainda sofreu alguns ataques, porque, como eu disse, David Braz ainda era complicado. A esquerda com o Guga estava complicada também. Eu gostei do Guga, cara. Mas não tá torto, né, cara? Ele tava jogando torto. Ele tava levando vantagem em cima do Gabriel, enquanto o Gabriel Peck tava por ali. Quando ele passou a sair, quando o Gabriel Peck saiu, ele começou a perder algumas bolas, né? Então a gente tomou alguma pressão, o Pedro Raul quase fez gol, o Fábio salvou uma outra vez também. Porém, o Vasco não teve o mesmo domínio que teve no primeiro tempo. O Fluminense começou a ameaçar. Eu acho que o Barbieri foi bizarro ontem, cara. Ele tirou o Pedro Raul, que tá me incomodando pra caralho. Tipo, pois é. Ele tirou por quê, o Pedro Raul? Sempre que ele é maluco. Se eu fosse vascaíno, eu ia estar muito puto com ele. Mas eu tô muito satisfeito. Pedro Raul encheu o saco, cara. Porra, tá maluco. Encheu o saco. Mas ele é bom mesmo. Ele é um bom jogador, cara. Ele só
Eles só não podem cair nessa de que é melhor que o Cano, porque não é o melhor que o Cano. Eles estavam acostumados com o Raniel, Ribamar, Pedro Raul é um deus para ele, né? Cara, e o Fluminense começou a fazer o jogo dele finalmente, né? Preenchendo o meio de campo. A gente começou a fazer o nosso jogo e a técnica começou a aparecer, né? O Vasco, ele não tem recurso técnico. Era muito claro isso. A única coisa... O Vasco, ele ainda tem um time de Série B, tá? Desculpem os vascaínos que vão ouvir isso, mas o Vasco ainda é um time de Série B. Ele joga na base do abafa. Ele joga na base do contra-ataque. É um time de Série B, cara. É um time de Série B. Ele não tem construção de jogada. Você não via construção de jogada do Vasco. Você só via correria, porra. Você só via correria. Perdeu a bola, jogou no nosso erro, correria. Era só isso. Tava na vontade. Na vontade. Assim, a pilha estava bem mais que a nossa. Isso que às vezes me incomoda o Fluminense. A pilha é meio baixa. Eles não têm um time técnico. E isso pode fazer diferença no brasileiro. É bom que eles abram os olhos, né, com isso. Mas você não percebeu, não, que o Fluminense está um pouquinho meio soberbo, não, cara? Os caras não ganharam nada para estar com essa marra. Ontem eu não senti soberba, não. Eu tô achando, cara. Até o André, cara. Até o André tá achando meio marrento. O André sente demais, cara. Só que o Vasco tava com muito mais vontade. Muito mais vontade, sim. Não senti soberba, não. O Vasco foi superior no primeiro tempo. No início, muito por causa dos nossos erros, que a gente não conseguia desenvolver a jogada lá na frente, eles vinham, mais ou menos como o Botafogo veio, né, no jogo contra a gente, mais no contra-ataque, mas depois isso virou domínio, o Vasco dominou o primeiro tempo. E aí, muito por conta da vontade exacerbada do Vasco. E é válido isso, eu acho que o Clássico tem que entrar assim mesmo, sangue nos olhos mesmo. E eu vou te falar, cara, assim, em 2023, Martinelli tá jogando mais bola que o André. Nesses últimos jogos, eu concordo. Porque o André, cara, ele roubava a bola e entregava. O André agora não, ele rouba a bola, dá um drible, entrega. Ou dá uma trivela. Ele tá assim, o André. Ele não tá mais jogando sério. Mas eu acho que a função que eles estão fazendo, embora seja um do lado do outro ali, eles estão muito diferentes. O André, o Martinelli está muito mais avançado. Você vê que ele fica lá atrás, ele é volante. Mas ele tá toda hora armando o jogo, ele deu um passe de letra. Ou seja, é orientação porra, pro Lima. Está indo bem, fazer. Tipo de porra, quase entrou. Ele está indo bem na armação do jogo. Está muito melhor que o Iago, por exemplo. Então, acho que são funções bem diferentes que os dois estão fazendo. Os senhores têm perseguição com o Iago. Eu tinha falado para um tricolor que estava falando que não gosta muito do Martinelli, dessa coisa dele ficar tocando e recebendo e fazendo. Aí eu falei para ele, meu querido, isso aí é o que o Diniz fez, cara. Esse é o jogo do Diniz, cara. Ele adaptou o Martinelli para fazer isso. Ah, mas o Nonato fazia diferente. Ele fazia que nem o André, que ia para frente. Eu falei, cara, mas o Nonato tinha uma outra característica. Mas o Nonato tá na Bulgária. Então, foda-se. E a verdade é, o Fluminense não arrumou outro jogador com as características do Nonato. Ia fazer o quê, meu irmão? Ia jogar o Felipe Melo ali? Ele preferiu adaptar o Martinelli. O Martinelli, inclusive, no início, não estava bem. Não sei se vocês lembram. Logo depois que o Nonato saiu, o Martinelli entrou, ele não estava bem. Por quê? Ele não estava adaptado ainda ao que o Diniz queria que ele fizesse. Porque as características dele são outras. Mas hoje o Martinelli está um senhor jogador, na minha opinião. Se adaptou e está indo bem. E é isso, eu quero que ele se adapte e vá bem. Né? E o Fluminense vença com isso. E o Vasco cansou. O Vasco cansou lá para os 15, 20 do segundo tempo. Essa coisa desse abafa o tempo todo. Meu irmão, tem que ter um preparo físico muito foda, muito forte, para tu conseguir jogar assim o tempo todo. E aí, se você não tem recurso técnico, se você não tem um banco com recurso técnico, um abraço, que é o caso do Vasco. O Vasco não tem um banco com recurso técnico. E aí a gente começou a dominar e foi questão de tempo até a gente sair na frente com uma jogada muito bem feita. Né? Uma jogada que, foi o tipo Fluminense do Diniz, jogo coletivo. Né? A partir do golaço do Cano, né, do 1-0, a gente começou a cozinhar mais o jogo e isso o Fluminense faz bem. Essa coisa de manter o jogo sob controle. A gente não conseguiu ampliar, a gente teve até algumas chances, mas a gente manteve o jogo sob controle. Né? E o Vasco não conseguiu mais gerar tanto perigo. Né? O que vocês acham? Assim, claro que o jogo é provavelmente terminar 1-0, né? Que era o placar que eu tinha apontado que ia ser. Mas o Cano é foda, né, cara? O Cano não deixa a gente acertar placar e tá muito bom. Ele tava sedento ontem, cara. O cara tava sedento ontem. Ele tava transformado, né, cara? Tá. Mas assim, como é que vocês veem o segundo tempo do Fluminense, principalmente a partir do momento que o jogo encaixou? Vocês acham que esse tem que ser o time titular, principalmente se o Ganso não voltar? Como é que vocês viram essa atuação do Fluminense
desses 15 do segundo tempo para frente. Beto, o que você pensa sobre? Cara, eu acho que ainda tá difícil de falar, porque eu queria ver o Ganso com mais um no meio ali criando, né? E com esse esquema de 3 atacantes é meio complicado. O Keanu ontem eu não achei que foi bem, embora ele tenha feito algumas jogadas boas. Não foi bem, não. Melhorou um pouquinho no segundo tempo. Algumas jogadas de aproximação. De infiltração, né? Infiltração, isso. Acho que foi abaixo. Né? A lateral esquerda, não sei o que ele vai fazer com ela. Gostei do Guga. A gente quer que seja o Jorge, mas hoje o Jorge não tem condição de jogar na lateral esquerda do Fluminense. Gostei do Guga. Ele tem entrado bem, tanto na direita quanto na esquerda. Então ainda está também uma incógnita. Né? Então, assim, qual time que eu poria contra a Portuguesa? Acho que talvez eu repetisse esse. Com o Keno, com o Guga, o Ganso, se vou voltar, provavelmente vai voltar, não sei. E se não der o Manuel, eu testo sim o Vitor Mendes. Mas ele tem que achar um time, né? Está procurando. Eu acho que, por enquanto, dá para tentar com isso. O Aras está jogando demais, o Aras sempre joga demais. Eu acho que quando o Ganso voltar aquela fase dele padrão, né? Jogando em altíssimo nível, cara, o futebol do Aras vai crescer ainda mais. Porque a gente viu que foi os dois jogando em alto nível ano passado. Então o Aras, que está um absurdo, na minha opinião, ainda tende a melhorar. Mas o time eu acho que eu continuaria botando esse aí para ver qual é. Eu acho que o Samuel Xavier está bem, mas claro que ainda não está no nível do ano passado. Eu acho que sim, se a gente conseguir que o Ganso e o André, por exemplo, voltem ao nível do ano passado, e o Samuel Xavier também, o fato do Martinelli estar jogando pra caralho, eu acho que torna esse time melhor do que o do ano passado. Principalmente se o Keanu encaixar. Eu acho que o Keanu ainda vai melhorar, cara. Eu acho que tá melhorando a forma dele, tá começando a entrosar, já fez algumas tabelas, já fez algumas ultrapassagens, está começando a pegar o jeito, né? Quem sabe a gente vai ter realmente ele do meio para o ataque bem melhor do que o ano passado, e já era muito bom, né? Agora, a defesa me preocupa um pouco. Deco, como é que você vê essa questão defensiva do Fluminense, né? O Diniz falou que o Fluminense segurou no físico ontem no primeiro tempo, né? E o restante do time a partir do segundo tempo. Como é que você viu isso? Cara, tem me preocupado. Não, Deco. Tu já falou, cacete. Deco. Não, se quiser concluir alguma coisa aí, Beto, tranquilo. Não, eu só ia falar que tem me preocupado muito essa quantidade de bola nas costas que a gente está levando, né, cara? Desde o final do ano passado tá assim. Eu não sei o que o Diniz pode fazer para consertar isso, eu não sou treinador, não entendo porríssima nenhuma de tática, mas tá me preocupando. A gente tem que dar um jeito nessa porra. Era só isso. Cara, eu viria com o Vitor Mendes, no lugar do David Braz. Não sei se o Ganso vai estar disponível, até quando ele vai voltar. Cara, mas assim, eu arriscaria o Arthur de novo, cara. Você ganha um jogador quando tu dá sequência. Assim, não tem como tirar o Keno agora. O Keno, você sabe que tem potencial. Lembra que tá jogando mal, tu já vai sacar o cara. Tu tem que dar sequência, cara. Dali você sabe que vai sair alguma coisa. Tanto que às vezes tem lampejos. Cara, o Keno tá vindo pro time novo, totalmente novo pra ele. E o estilo de jogo do Diniz é novo pra qualquer jogador que nunca jogou com ele. Sim. Quem nunca jogou com o Diniz é um estilo totalmente novo. O Keno, ele é acostumado a jogar ele correndo e enfiando bola pra ele. O Diniz não, filho, é toque. É novidade. Se você reparar, assim, você tiver uma visão meio mais clara do campo, você vê toda hora o Keno tentando passar e desistindo. Porque ninguém enfia a bola pra ele. Porque o Diniz é toque. Ele vai se adaptar, cara. Isso aí, o bicho Michel Araújo. Chegou dando balão. Agora não dá mais balão. Toca a bola. É assim. Agora, se o Ganso não jogar, eu tentaria o Arthur, ou eu botava o Lima ali. Ou, assim, adiantar um pouquinho o Martinelli e botava o Alexandre no meio de campo. Pô, vejo muito potencial no Alexandre com o André e o Martinelli junto. Eu tô muito curioso para ver o que o Diniz vai fazer com o Alexandre, porque o Brasil foi campeão sub-20, mano. Pois é. O americano sub-20, o Alexandre foi um dos destaques.
Então, cara, Pois ele é. tem que ser aproveitado, de alguma Cara, maneira. o Você tá Martinelli, jogando de inclusive, 10, né? e Oi? o Martinelli. Não, de 10 não. O Alexander jogando de 10. Ele estava sendo Jogando, adiantado para jogar de 10. Por isso que eu Tá. tô curioso para ver se o Diniz vai tentar isso. Se você reparar, cara, assim, o Martinelli ele tem uma visão do jogo do cacete, cara. Ele bota cada bola e dá pra fazer uma funçãozinha mais à frente ali. Mas assim, fazer a função do Ganso é complicado, né? A função do Ganso Sim. tá aqui na cabeça. Mas às vezes eu acho que meio torto, cara. Às vezes, em vez de todo mundo se concentra na esquerda, fica o Samuel Xavier sozinho na direita. Ontem foi muito claro Entendeu? isso, cara. Muito Pô, se claro. Mas você botar o. isso. Mas isso é tática Mas do é a Diniz, tática cara. do time mesmo. É. É. Sim, cara, é tática do Diniz. Mas quando entrou o Lima, acabou isso. Não ficou mais torto. Nos dois lados tinha dupla. Tinha a Kenny mais um, e do outro lado tinha o Wise mais um. Às vezes o Wise flutua tanto que ele fica só de um lado. Cara, o time tem que estar meio Cara, equilibrado ali, cara. Mas o assim, Lima mesmo. eu vejo de outra forma. Eu acho que essa tática do Diniz é para cansar o adversário. O problema é que a gente ainda não tem jogadores treinados para virar essa bola com qualidade sempre. Às vezes eu vejo eles virando e a bola sai pela lateral. Entendeu? Ou sai pela linha de fundo que estica mal. O dia Eu que a vejo a gente fizer falta de isso bem, tentativa. porra, é Pô, roda mas, de cara, bobinho, meu irmão. É cara, roda de assim, bobinho, sabe? a, Isso cansa a os caras. a visão da arquibancada é muito rasa, né? Da TV é outra parada. Uhum. Mas assim, a visão que ele estava tendo ontem atrás do gol, cara, tinha hora que o Guga tinha congestionamento na frente dele de tanta gente para correr. Samuel Xavier não tinha ninguém na frente com ele lá. Sozinho. Cara, é bizarro, assim, um time totalmente torto, cara. Pô, se o Diniz quer fazer dessa forma, mas tenta equilibrar um pouquinho mais, chamar mais, porque assim, até se você virar um jogo, você vai virar à toa, porque vai estar o cara sozinho lá no. Mas isso vai aí. fazer a marcação correr com ele. O problema para mim não é virar o jogo. O problema é errar o passe e os caras cortarem, que aí fudeu. Eu já acho que o Né? Fluminense tem que Quando tentar mais. acontece isso, Tira muito pouco. também acho. E infelizmente o cara que mais faz isso é o Felipe Melo. Melo. Só que não dá para ter o Felipe Melo titular. Entendeu? Não, Ele tem tá. isso de qualidade. E só. O Martinelli Assim, também de faz, cara. qualidade mesmo, né? Ele fez umas inversõezinhas no jogo de ontem, Martinelli. Martinelli faz, cara. O Pois André é. faz. Eu vi até algumas do André também. Mas não é sempre, né, cara? Eles não tentam toda vez e eles erram muito. Bola longa é a coisa que a gente mais erra no Fluminense. É o que mais Cara, tem que ser treinado. eu vou Pois te é, falar, é o que cara. mais precisa treinar. Eu vou te falar, não sei a opinião de vocês. O Fluminense joga muito lado esquerdo. Mas, cara, jogar com o Samuel Xavier dá um poder ofensivo do cacete, cara. O gol foi no lado direito, cara. O gol foi por uma jogada no lado direito. Quando o Arias cai pro lado do Samuel Xavier, tu vê que sempre sai gol, cara. Mas eu enxergo o seguinte: início do jogo, primeiro tempo, além de a gente estar mal, a marcação do Vasco no lado direito era muito forte. Muito mais forte que no lado esquerdo. Eles sabem que o nosso lado esquerdo é mais fraco. Entendeu? Todo mundo sabe que o nosso lado esquerdo. Pô, a gente tá improvisando lateral direito, cara. Porra, as pessoas leem notícias, as pessoas veem jogos dos outros. Entendeu? É claro que a marcação no lado esquerdo vai ficar mais frouxa, porque vai saber, os caras sabem que não vai ser tão simples sair uma jogada de perigo. Quando o Vasco cansou no segundo tempo, a gente começou a jogar pelo lado direito. Não demorou para sair o gol. Porque o nosso lado direito é mais forte. Falta esse equilíbrio. A gente conseguir os dois lados serem fortes. Porque o dia que a gente conseguir isso, fudeu para eles, cara. Fudeu para os nossos adversários. Entendeu? Vai ser muito difícil para eles. Só falta isso. Né? A gente ainda não tem. Falamos muito do jogo. Golaço do Cano. Vitória antológica. E os recados finais para os nossos queridos ouvintes e tricolores. Beto, seu recado final. Tinha 3 pontos para falar aqui, mas não do jogo, mas sobre Pode falar. Mas vou juntar os 3 em um logo para acabar. Achei a disputa na arquibancada ontem muito foda. Me decepcionei um pouco a torcida do Fluminense. Achei que iria dar mais alguma coisa. A gente praticamente só teve Sul, porque as mistas a gente foi dominado, era de 80 a 20, eu acho. Tá? A gente ficou acuado na Sul, como se estivesse jogando fora de casa. Mas isso não impediu que a gente disputasse na Voz. Eu cheguei a falar com vocês ontem no grupo. A gente teve briga na Voz, né? E ficou bonito. Até porque eu reparei que a torcida do Vasco, que a nossa torcida esperava eles pararem de cantar e começava a cantar.
E eles, em alguns momentos, também fizeram isso. Esperavam a gente parar de cantar para cantar. Então, foi uma parada muito legal. Eu achei muito bacana. A festa que eles fizeram também foi legal pra caralho, cara. Só que eu me decepcionei um pouco, porque eu achei que ia mais, um pouco mais da questão do Fluminense. Vi muitos buracos na Norte e na Sul, acredito, por conta de cambista. O que eu queria falar para a torcida do Fluminense, cara, é que, assim, é lógico que tem vários e vários argumentos, vários motivos para não se ir ao jogo. A gente não vai discutir a questão financeira, porque isso daí não se discute, né? Isso aí, cara, cada um sabe que seu calo aperta, você não vai deixar de dar um prato de comida para o seu filho para poder ir para jogo. É óbvio, né, cara? A questão do medo de ir, porque eu vi um vídeo hoje que tinha torcedores do Vasco, não sei se era exatamente desorganizado, não vou falar, sem saber, na estação de trem, com pau, pedra de madeira, com prego, pedra de ferro, barra de... Cara, é foda, tá? Mas assim, antigamente, que era pior essa questão da violência na nossa época, né, década de 90, a porrada comia dentro e fora do Maracanã. Hoje em dia só come fora. O que a gente fazia quando ia a clássica? A gente não deixava de ir a clássica. A gente tirava a camisa, botava dentro das calças. Quando ia no transporte público hoje, a gente tem a opção de ir de carro, a gente prefere ir de carro em clássica, óbvio, né? Mas, antigamente, a gente não tinha opção, a gente botava a camisa nas calças. Quando chegava no Maracanã, a gente botava a camisa. Enfim, eu não lembro se você lembra, Lula. Não sei se você lembra. Teve um Fla-Flu que a gente foi, que a gente entrou pela geral, a gente foi de geral, e entramos pelo lado da torcida do Flamengo. Só tinha nós dois do Fluminense e aquela muvucada toda do Flamengo entrando. Eu com a camisa enrolada na mão, assim, a PM pediu pra eu abrir na hora que eu passar pela revista, pra eu abrir a camisa, caralho. Mas enfim, tudo bem, são outros tempos, mas até a questão do medo dá pra você dar um jeito, né? Tudo bem, se você não quiser arriscar um direito seu, lógico, a gente não vai julgar. E os que não foram, simplesmente porque não quiseram, porque acham que o time tá mal, acham que não vale a pena, deixaram de ver deixaram de viver uma noite especial, um momento especial pra caralho. Cara, só quem foi sabe o que a gente sentiu ali, tá? Já passei alguns momentos muito emocionantes no Maracanã, e ontem com certeza foi um deles, apesar de não ter sido decisão, não foi campeão, mas cada momento é um momento, né? Então, quem não foi porque não quis, perdeu. Espero que vá. Próxima partida, que esteja mais junto do Fluminense. Para a torcida do Vasco, para acabar, eu acho que faz parte fomentar a rivalidade, provocar. O que eles fizeram com os adesivos, eu acho que faz parte. A gente também fez. Claro, como resposta, mas faz parte. Isso tem que ser feito. Isso é rivalidade, isso é legal. O que não faz parte é o que alguns jornalistas do lado de lá, alguns influenciadores, até o próprio perfil oficial do clube fez, contar mentira para falar mal do Fluminense, a torcida acha que fica puta, e isso aí gera violência. Isso não faz parte, isso é escroto. Por isso ontem foi tão especial, porque eles entraram no Maracanã querendo nos humilhar e saíram completamente humilhados. Um gol do ex-ídolo, do meio de campo, de perna esquerda e de Badiolé. E antes de acabar o jogo, né? Encheram o estádio e saíram antes de acabar o jogo. Ótimo, torcedor do Vasco. Cara, a luta de vocês é com vocês, tá? Vocês se reestruturarem, se reerguerem. A única coisa que eu peço é respeita a minha instituição, eu respeito a sua. É só isso. Você pode me provocar, você pode falar o que você quiser. Eu só peço que respeite. E sempre que houver falta de respeito desse lado daí, vai haver resposta desse lado aqui. Porque nós vamos fazer sempre a defesa institucional do Fluminense. Faça o presidente a dele ou não. Nós vamos fazer. Então, se falar daí, a gente vai falar daqui. E ponto final. É isso. Jogaram como nunca. E perderam como sempre. Saudações tricolores. Isso aqui é Fluminense pra caralho, seus filhos da puta. É isso. Deco, recados finais. Reforço o que o Deco falou aí. Ontem foi muito especial. Foi uma parada com um peso que saiu. Com um cate-boca muito gostoso. Cara, assim. Ontem, assim, quem viveu, viveu. E o que o Beto falou, cara, assim, sem sombra de dúvida, cara. Cara, assim, alimentar a rivalidade é bacana, mas tudo tem um limite, né? No limite da zoeira. Pô, quando tu já passa a ficar com pau e pedra esperando o outro torcedor passar pra querer pegar, por causa de discurso de um ex-dirigente, sabe? Isso aí já abomina
sabe? Eu acho ridículo. Só dar uma boa noite para todo mundo aí. Grandeza não se impõe no grito, na homofobia, na mentira. O problema da torcida do Vasco é esse. É querer diminuir com base em nada. Porque incomoda o tamanho que nós temos hoje. Porque o que eles queriam era estar no nosso lugar, de não ter caído, tá? Nenhuma vez nos pontos corridos. Porque quando o Fluminense caiu, e eu tive que dar essa lição para um vascaíno que parece que não conhece a história, o Fluminense caiu disputando 10 jogos na Série B. 10 jogos. Eu nem vou falar da Série A, porque caiu por seus próprios méritos, tá? Por seus próprios deméritos. Mas na Série B ele caiu disputando 10 jogos num campeonato que rebaixava 6. Tá? 10 jogos. O dia que o Vasco disputar um campeonato de 10 jogos e não cair, tá? Nos moldes que era, na situação que estava, tendo um começo difícil, como já teve na Série B, começos difíceis, tá? Aí a gente pode começar a conversar. Mas enquanto vocês ficarem nessa de ter que atacar o Fluminense porque não aguentam, que nós nos reestruturamos, que nós não caímos às vezes que vocês caíram, que nós temos os títulos brasileiros, e mesmo a gente não tendo Libertadores, cara, a gente incomoda pra cacete vocês, mesmo assim. Enquanto vocês acharem que o caminho é esse, vocês vão ser tratados como inimigos. Se vocês querem ser inimigos, vocês vão ser tratados como inimigos. Não é o que a gente quer. O Fluminense nunca tratou o Vasco como inimigo. Lá no início, quando o Vasco disputava as divisões inferiores do Carioca, pleiteou para o Vasco vir para a primeira divisão, emprestou Laranjeiras para o Vasco jogar por décadas. Nunca fez nada para atrapalhar o Vasco. Tá? E agora, por causa do Maracanã, por causa de contrato, as pessoas só querem ouvir um lado. Só querem ouvir o lado que lhes interessa para manter uma narrativa. Hoje o Vasco é isso. É um clube que vive de narrativa. E eu não quero que o meu time viva de narrativa. E nem você, vascaíno, deveria querer. Você deveria querer construir um Vasco forte. E não um time que tem que pisar em cima dos rivais para se promover. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu. Peraí. O Otto mandou, eu ia me despedir, mas o Otto mandou uma mensagem. Hoje foi uma caixa de Neusaldina para todos os rechaços da gama edição sanitária. Tudo para que eles acabem de ver isso sim. Valeu, Otto. Agora sim, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu. Valeu, rapaziada.